que vale a pena ser visitada. Cemitérios podem não ser somente um lugar tenebroso, cheios de mistérios e histórias assustadoras, mas sim, um registro e um memorial de arte, lendas e histórias interessantíssimas as quais devemos conhecer. Publi não é assim, um cemitério um tanto curioso e visitado por muitos. Vamos falar hoje sobre o cemitério da Recoleta em Buenos Aires. O cemitério da Recoleta, em castelhano Cementerio de la Recoleta, é uma famosa necrópole localizada no bairro homônimo na cidade de Buenos Aires, Argentina. Os jardins que rodeiam o cemitério constituem uma área de lazer muito popular entre os portenhos. Ademais, o distrito da Recoleta é um dos mais nobres da capital argentina. Conhecido por ser um dos cemitérios mais visitados do mundo, ao lado do parisiense Père Lachaise, este local é um dos principais pontos turísticos de Buenos Aires. Ganhou fama devido ao luxo das lápides e da ostentação dos túmulos. Retrato do bom momento econômico vivido pela Argentina no início do século XIX. Atualmente acontecem poucos enterros no local devido ao pouco espaço livre disponível e o alto preço do terreno. Histórias e lendas do cemitério de Recoleta. O cemitério, por ficar em um bairro muito turístico, acaba sendo o mais visitado da cidade e, como todo cemitério, guarda umas histórias e lendas curiosas e outras bem assustadoras. A primeira das histórias é a da conhecida Dama de Blanco de Recoleta, e corresponde à trágica morte de Rufina Cambaceres, filha do escritor Eugenio Cambaceres e da bailarina italiana Luisa Baxichila Bachicha. Mãe e filha ficaram sozinhas depois da morte do escritor e por serem membros da alta sociedade do final do século XIX. A italiana chegou a ser a querida do futuro presidente Hipólito Yrigoyen. Um dia, Rufina foi encontrada morta e aqui começam as lendas. Rufina Cambaceres se conhece como a mulher que morreu 2 vezes. Uma conta que Luisa, a mãe, mantinha relações secretas com o namorado da Rufina, e que a sua melhor amiga, quando lhe deu a notícia, ela caiu morta de desgosto. Em um livro de Victoria Azurduy figura uma versão um tanto quanto escalofriante. Luiz e seu amante Dom Hipólito subministravam um sonífero à sua filha para poder encontrar-se clandestinamente. Uma noite eles passaram a dose e Rufina entrou em um coma profundo, do qual despertou na sua tumba. Uma terceira variante da história conta que Rufina conseguiu sair da sua tumba, já que os caixões aqui não são enterrados, e, que ao encontrar-se sozinha de noite em pleno cemitério, morreu de um ataque cardíaco. Nesse ponto há quem diga que o caixão foi encontrado aberto. Oficialmente se acredita que tentaram roubar as joias que a morta usava quando foi enterrada. Sua mãe carregou o peso na consciência de saber que sua filha foi enterrada viva enquanto sofria um quadro de catalepsia, a doença mais temida da época, e que ao despertar e ver-se em um caixão o susto lhe provocou um ataque cardíaco. Em sua tumba tem uma estátua de uma bela mulher que aferra sua mão à maçaneta da tumba tratando de abri-la inutilmente. Se diz que o espírito despeitado de Rufina perambula o cemitério enquanto tenta conter a dor que lhe causou saber do romance de sua mãe e seu prometido. Liliana Crociati. Ela faleceu durante sua lua de mel aos 20 anos de idade em Innsbruck,
Áustria. Em 1970, uma avalanche caiu sobre o hotel onde se hospedavam ela e seu esposo. A família lhe construiu um luxuoso templo neogótico, com detalhes que a ela lhe encantaria. Assim descreve o autor do luxuoso templo, Liliana Crociati, e a conexão com seu cachorro. Em 1970, Liliana morreu numa avalanche durante sua lua de mel na Áustria, na cidade de Innsbruck. No mesmo dia, separado por mais de 14 mil quilômetros de distância, seu cachorro Sabu também faleceu. Seu pai fez um mausoléu que imita o quarto que Liliana tinha em vida. Sua escultura é única do cemitério, acompanhada por um cachorro. Uma sala enorme com uma espécie de living onde se localiza o féretro, coberto por um sari que Liliana tinha comprado na Índia. Estão suas fotos, uma pintura a óleo pintada por uma amiga, e na porta uma escultura que a representa em vida, com um vestido e o cabelo comprido, acompanhada por seu cachorro, Sabu. Se bem ambos foram sepultados pela avalanche, somente Liliana faleceu. O viúvo viveu até 1996. A tumba de Liliana está sempre cuidada pelo pessoal do cemitério e seus pais a enchem de flores de todo tipo, como gostaria sua filha. De vez em quando, dizem que um personagem misterioso deixa um ramo de flores. Porém ele nunca se deixa ver, porque escapa quando se aproxima algum vigia ou cuidador do cemitério. Luz Maria Garcia Veloso faleceu aos 15 anos de leucemia, em 1925. A ela se lhe atribui também o nome de A Dama de Blanco e a lenda urbana mais conhecida do mundo. A menina que sai para dançar conhece um jovem que se sente muito atraído por ele e eles se gostam muito. Ele lhe empresta a jaqueta para amenizar o frio e ela mancha de café. O rapaz deixa a jaqueta com a promessa de ir buscá-la depois, usando o velho truque para voltar a vê-la. Porém, ao passar na casa dela para buscar a roupa, a mãe informa que ela morreu e está enterrada em Recoleta. O jovem não só encontra a tumba, senão que, para sua surpresa e espanto, vê sobre o féretro sua jaqueta manchada de café. Versões contam que o rapaz enlouquece e outras que sai desesperado e horrorizado pela traumática imagem. No entanto, algumas alternativas à história precedem a parte da visita à mãe. Dizem que uma vez terminado o encontro, a jovem se dirige diretamente ao cemitério depois de terminar a noite, momento no qual ele se dá conta que é um espectro, depois de segui-la e constatar que ela se funde entre as tumbas. A tumba de Luz Maria representa dormindo, e se diz que sua mãe dormiu ali ao seu lado por um tempo, durante os primeiros momentos depois da morte da Luz. O cemitério da Recoleta é um dos pontos turísticos mais movimentados de Buenos Aires. Infelizmente, a maioria dos turistas acaba indo lá principalmente para visitar a tumba da Evita, que é bem mais simples que as outras do lugar. Há muitas outras histórias. Davi Aleno, o coveiro que se suicidou para estrear a própria tumba. Desde sempre, o cemitério da Recoleta foi endereço fúnebre dos mais ricos. Ser enterrado aí era sonho ou pesadelo. Era o sonho de consumo de muitos, inclusive de Davi Aleno. Davi era empregado do cemitério e sonhava em passar a eternidade ali. Economizou durante toda a sua vida para isso acontecer. Com a ajuda do seu irmão, ele viajou até a Itália, onde encomendou essa escultura. Detalhe: a lápide foi encomendada já com o ano da sua morte, 1910. Quando era perguntado sobre esse macabro detalhe pelos seus colegas de trabalho, Davi nada dizia. No dia que sua tumba finalmente ficou pronta,
Davi avisou a administração do cemitério que não trabalharia mais ali. Despediu-se dos colegas e foi embora. Ao chegar em casa se matou com um tiro. No seu túmulo há uma estátua que o representa com sua roupa de trabalho, uma regadeira, uma vassoura, um molho de chaves e os dizeres Davi Heleno, cuidador em este cemitério 1881 a 1910. Atualmente, ele é o único feliz proprietário desse pedaço de terra. Em cima da tumba está o nome do irmão que ajudou a pagá-la, João Heleno. Salvador Maria del Carril e Tiburcia Domingues, o rancor eterno. Salvador foi vice-presidente constitucionalista, governador de São João e ministro de governo. Porém ele é lembrado no cemitério pelo péssimo relacionamento que tinha com sua esposa Tiburcia. Depois de uma briga horrível, eles se deixaram de falar e assim ficaram por mais de 30 anos. Del Carril inclusive fez uma carta pública dizendo que estava cansado das dívidas da mulher e não pagaria mais nenhum centavo do que ela devia. Quando ele faleceu, sua esposa fez um mausoléu lindíssimo para o marido, com uma estátua olhando para o sul. 15 anos depois, quando Tiburcia morreu, seu último desejo era que seu busto fosse colocado de costas para o de Del Carril, já que seu ódio duraria toda a eternidade. Continuam sem se falar e se olhar desde então. Elisa Brown, a noiva do Rio da Prata. Elisa Brown, filha do famoso almirante Brown, estava esperando a volta do seu noivo, o comandante Francis Drummond, que justo estava lutando sob as ordens do sogro na Guerra Cisplatina. Na Batalha de Monte Santiago, Francis morre nos braços do almirante. Sua última vontade foi que entregassem a Elisa o relógio que ele estava usando. Meses depois da morte do marido e desesperada por não conseguir viver sem seu amor, Elisa se joga ao Rio da Prata com o vestido de noiva que havia sido encomendado para seu casamento e morre afogada. Seus restos estão dentro de uma urna que foi feita com o bronze fundido de um dos canhões da embarcação que Francis usou na guerra. Se você acha chato passear em um cemitério, aposto que vai adorar ir ao cemitério de Recoleta depois de ver este vídeo, só pra ver as tumbas e suas histórias.